gostaria de compartilhar com vocês aqui algumas questões, alguns detalhes que colaboraram muito para que eu pudesse, na sala de aula, nesses mais de 30 anos, aprender e ensinar com muita alegria. Uma das coisas que eu aprendi, né, bem no início, foi que quando alguém está com muita sede, eu não posso oferecer um copo de água para a pessoa se eu não tiver a água para mim mesma. Então, o primeiro passo para eu matar a sede de alguém é eu ter o copo da água para mim mesma, matar a minha própria sede primeiro e ter um pouquinho sobrando para eu oferecer. Então, nesse sentido, a gente vai refletir um pouquinho hoje sobre como que a gente pode aí encher os nossos copos de água, de alegria, para a gente poder compartilhar com os alunos. Eu vou fazer um pedido para vocês e gostaria que vocês fizessem com carinho. Vou pedir para todo mundo levantar as mãos. Ah, muito bem, ficou bom. Mas teve gente que levantou meio braço, teve gente que levantou só as mãos. Vamos tentar fazer de novo? Só que dessa vez eu vou pedir para vocês recordarem algumas coisas. Por exemplo, temos braços. Isso é uma grande alegria, não é? A gente tem braços e a gente pode levantar esses braços. A gente tem um movimento livre deles. Tem gente que não pode levantar os braços, não é? Tem gente que tem paralisia. Então, quanta coisa maravilhosa que a gente pode refletir, recordar no simples movimento de levantar os braços. Então, vou pedir para todo mundo levantar os braços novamente, mas desta vez eu vou pedir para que vocês façam o seu melhor. Cada um vai fazer o melhor possível, o melhor que conseguir. Vamos lá? Levantem os braços da melhor forma que conseguirem, com muito gosto, com muita alegria por ter braços. Deixa eu ver. Isso, a gente tem braços, a gente pode levantar os braços, né? Quem quiser pode até levantar da carteira para poder levantar o braço mais alto ainda. Muito bem. Ficou excelente. Podem se assentar. O melhor de vocês é maravilhoso. Na verdade, não se assentem. Vamos levantar de novo. Nós vamos usar esses braços. Vamos usar? A gente vai cantar uma musiquinha, porque durante essa palestra eu vou contar para vocês algumas historinhas pequenas. E quando eu for começar as histórias, eu vou pedir para que vocês cantem, tá bom? Eu vou ensinar então agora essa musiquinha. Vocês vão levantar os braços agora. Trala, trala. Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la. Hey! Vamos todo mundo junto comigo? Da melhor forma que vocês conseguirem, gente. Com muito entusiasmo, com muita alegria. Lembrando que os nossos braços estão funcionando normalmente. Pode ser que alguém tenha aí um probleminha no ombro, né? Mas ainda dá para levantar, não dá? Então vamos sentir uma enorme gratidão pelos movimentos livres que nós temos nos braços. Vamos fazer isso com muita gratidão, com o reconhecimento desse bem recebido e vamos fazer o melhor que a gente der conta, tá bom? Então vamos lá. Trala, trala, tralalalala, tralala, tralala, tralala. Hey! Muito bem, excelente, muito bem mesmo. Então eu vou dividir com vocês uma dinâmica que eu realizava em sala de aula. Essa dinâmica eu criei porque eu me deparei com alunos sem vontade, sabe? Sem vontade de assistir aula de português, sem vontade, muita vontade de ler, sem vontade de escrever. E para fazer, reverter essa vontade, porque o que a gente pode realizar sem vontade, gente? A gente pode realizar alguma coisa, mas como que vai ser o resultado dessa coisa? E como que vai ser o processo? A gente vai estar infeliz durante o processo. E eu me propus também, na minha docência, a ser feliz. Eu escolhi ser feliz. E eu pensava, gente, como que eu vou fazer esses alunos terem mais boa vontade para eu ter uma aula mais feliz, E eles também. Eu fui conseguindo fazer com que eles aceitassem a dinâmica. E a partir dessa aceitação, muita coisa foi mudando. E a gente vai fazer essa dinâmica aqui agora. É uma dinâmica que vocês podem
também experimentar na sala de aula de vocês para tentar comprovar se isso que eu estou falando é verdade mesmo. Você pode realmente fazer uma transformação na sala de aula. Essa dinâmica a gente vai fechar os olhos, então eu vou pedir para que vocês façam de conta que vocês são os meus alunos e que a gente está lá na sala de aula e que vocês estão na carteira, tá bom? E que eu sou a professora lá na frente. Eu vou pedir para colocar esse som. Você, por favor, pode ligar essa musiquinha? Ótimo. Nós vamos experimentar uma dinâmica baseada no ensinamento, que é da pedagogia logosófica, que diz o seguinte: se tem que fazer, faça com gosto. Porque, gente, se é algo que eu tenho que fazer, eu tenho que ir lá e dar aula. Então eu posso escolher, eu vou fazer com gosto ou vou fazer com má vontade, reclamando, achando ruim. Bom, se eu fizer com gosto, quem ganha? E se eu fizer com má vontade, quem perde? Já que tempo é vida, qual que é a escolha mais inteligente para eu ser mais feliz? Então vocês vão fechar os olhos e eu vou começar a dinâmica agora, tá bom? Então fechem os olhos. A partir de agora, vocês vão ouvir a música atentamente. Enquanto vão escutando a música, vocês vão respirar e prestar, claro, já estão respirando, vocês vão prestar atenção na respiração. Puxa o ar, sinta o ar entrando pelo nariz e ao soltar o ar, também sinta o ar saindo pelo nariz. Então façam 3 respirações um pouco mais conscientes, ou seja, sentindo o ar entrando, sentindo o ar saindo. Essas respirações elas serão mais profundas. Eu vou fazer junto com vocês 3 vezes. Vamos lá? 1. Que delícia que é respirar consciente, não é? A partir de agora, de olhos fechados, vocês vão tentar respirar de forma mais consciente. Sempre o tempo todo, enquanto me escutam, sentindo o ar entrando e sentindo o ar saindo do nariz. Enquanto vão sentindo o ar entrando e saindo do nariz, vocês vão tentar fazer os comandos que eu pedi. Observem o corpo de vocês sentado na cadeira. Observe a sua postura. Sinta a sua coluna bem reta aí na cadeira. Se você tiver com a postura desajeitada, alinhe a sua coluna. Coloque o pescoço no prolongamento da coluna, o seu queixo paralelo ao chão. Tente, como se estivesse olhando para frente, né? Tente ficar com a cabeça erguida. Você pode pousar as mãos sobre as coxas, descruze braços, descruze pernas. Continue respirando, prestando atenção na música e prestando atenção na sua respiração de olhos fechados. Agora você vai relaxar a parte do corpo que eu pedi. Imagine que você é um sorvete que está derretendo. Puxa o ar e solta o ar como se o sorvete derretesse, o seu corpo derretesse. Então puxe o ar e solte os seus ombros como se ele fosse um sorvetinho derretendo. Puxe o ar e solte as suas costas como se fosse um sorvete derretendo. Puxe o ar novamente e solte os braços como se fosse um sorvetinho derretendo. Puxe o ar e solte as suas mãos, solte todos os dedos das mãos. Puxe o ar e ao soltar o ar, solte as suas coxas. Solte os seus joelhos. Relaxe a canela das pernas enquanto solta o ar. Puxe o ar, solte o ar e relaxe os seus pés. Solte todos os dedos dos pés, relaxe-os ao soltar o ar. Agora preste atenção no seu pescoço. Puxe o ar, solte e relaxe o seu pescoço. Puxe o ar e ao soltar o ar, relaxe toda a sua cabeça. Solte os cabelos ao vento.
Relaxa a sua testa, os seus olhos, as narinas, cada uma das narinas. Estou fazendo aqui também, que delícia! Solte as suas bochechas, as orelhas. Solte e relaxe todo o seu corpo como se fosse um sorvetinho derretendo. Puxe o ar, solte o corpo. 3 vezes. Puxe o ar, solte o corpo. Puxe o ar e solte o corpo. Relaxe todo o seu corpo. Agora, eu quero que você preste atenção nos seus pensamentos. Observe qual o pensamento que está na sua mente. O tempo todo, continue prestando atenção na respiração. E preste atenção também nos pensamentos. Qual o pensamento que está aí na sua mente nesse exato momento? Se for um pensamento bom, que maravilha! Agarre esse pensamento. E sabe como que a gente agarra um pensamento? Falando ele. Fale ele aí como se você, em voz alta, dentro da mente, sem usar a boca. Repita esse pensamento na sua mente, como se você estivesse falando, mas a boca não vai falar. Se for um pensamento bom. Se for negativo, não reforce ele, não fale. Se for um pensamento negativo, espanta igual a gente espanta o mosquito. Manda ele embora. E para a gente espantar um pensamento negativo, a gente precisa ocupar o espaço dele, senão ele volta. Então, você vai pensar em algo bom. Pense em algo que você possa sentir gratidão. Por exemplo, você tem braços e pode levantar. Olha que maravilha! Você pode enxergar, andar, estar vivo, não é? Você tem um emprego, você tem grandes oportunidades. Pense na sua família. Pense no que você quiser, no céu, nas árvores. Pense em algo muito feliz. Ou pense numa recordação, uma viagem que você fez, um momento especial. Mas traga algo bem feliz para sua mente nesse exato momento para substituir um pensamento negativo, se tiver aí. Na sua mente agora, pense que tempo é vida. E o tempo que você vai estar aqui nessa palestra é a sua própria vida. Então eu vou solicitar para que você repita na sua mente. Se eu tenho que fazer, se eu tenho que assistir essa palestra aqui, eu vou assistir com gosto, porque é minha vida, é meu tempo. Se eu tenho que fazer, vou fazer com gosto. Respire profundamente agora, solte o ar, relaxe. Abra os olhos. Alguém experimentou aí trocar os pensamentos? Ou observar o pensamento? Bom, eu sugiro que vocês experimentem na sala de aula, porque na primeira vez que a gente faz, pode ser que não seja assim tão, não traga um resultado tão satisfatório. Mas à medida que a gente vai fazendo, nós vamos conseguindo observar os pensamentos negativos. E a gente vai conseguindo trocar esse pensamento por um pensamento mais feliz. E se a gente tem um pensamento mais feliz na nossa mente, tudo que a gente vai fazer ali naquele momento tem um outro resultado, não é, gente? Acontece de uma outra forma, não é? Então eu sugiro que vocês façam na sala de aula com os alunos essa dinâmica. Olha, o título da nossa palestra é Aprender e Ensinar com Alegria. Então, essa dinâmica, ela favoreceu muito os meus alunos, mas favoreceu muito, muito a mim também. Por quê? Porque eu fazia junto com os alunos. Às vezes eu também entrava para a sala de aula com um pensamento ruim. Ai, meu Deus, tem que enfrentar esse aluno tal aqui hoje. E aí eu tirava esse pensamento da minha mente, Porque é um pensamento que está ali já me propondo a ter um dia infeliz, um dia triste. E aí eu tirando esse pensamento, tudo que é de bom pode se fortalecer em mim, existe essa perspectiva. Então eu sugiro que vocês experimentem, para tentar aprender enquanto ensinam e tentar ser mais feliz, porque a proposta aqui é trazer elemento para a gente ser mais feliz enquanto a gente oferece, o ensinamento para os alunos e enquanto a gente aprende também. Eu trouxe para vocês um depoimento de uma aluna a respeito dessa dinâmica que a gente acabou de fazer, tá bom? Essa aluna,
assim, eu já me aposentei, né, no cargo municipal que eu tinha lá na escola, na prefeitura lá de Divinópolis. Então, quando eu estava para me aposentar, eles fizeram uma festa para mim. E no dia da festa, né, para comemorar a minha aposentadoria, essa aluna aqui, que eu vou trazer o depoimento dela, ela não se manifestou, não falou nada. Ela era muito tímida e eu até tinha dúvida, será que eu estou tocando essa aluna, gente? Ela não manifesta muito as coisas, né? Ela é tão caladinha. E lá no dia os alunos todos manifestaram, sabe? Foram lá na frente, falaram. E ela pediu para não falar e eu respeitei, ela não falou nada. Mas quando eu cheguei em casa, tinha esse áudio dela no WhatsApp. E esse áudio, para mim, ele é muito especial por isso. Porque ele representa aquele aluno que a gente acha que a gente não está tocando ele, sabe? A gente acha que não está fazendo. Ai, será que o que eu estou fazendo está colaborando com esse aluno? Era isso que eu pensava assim, né? E ela me traz a manifestação que ela trouxe. Ela vai falar de mim, mas eu gostaria de oferecer para vocês esse áudio. Eu quero pedir para que vocês escutem como se fosse o seu aluno que você está recebendo hoje, né? Durante o ano letivo que vocês vão receber agora, os alunos novatos. Eu gostaria que vocês pensassem que é o seu aluno que está lá na sua sala de aula, que vai conviver com você o ano todo, que está dizendo para você o que ela está falando. Então, na hora que ela se referir a mim, como Julieta, eu gostaria que você ouvisse como se fosse o seu nome. É só um pouco, Julieta, da minha gratificação que eu tenho por você, porque você me ensinou várias coisas que eu achava que eu não tinha capacidade para isso. Aí você foi ensinando com seu jeito carinhoso, que eu acho que eu nunca tive uma professora tão carinhosa igual você. O seu jeito de ensinar as coisas, ninguém tem. Seu jeito de... como é que eu falo? Seu jeito de querer que todo mundo aprenda aquilo, de ensinar tudo com muito carinho, muito amor, que dá pra ver que você coloca amor em tudo que você faz. E eu carrego comigo as suas heranças que você deixou. Porque antes eu fazia as coisas reclamando muito, sabe? Reclamava muito. Depois que você falou, você tem que fazer, faça com gosto, hoje eu não reclamo mais de nada. E faço as coisas muito melhor. Muito obrigada por deixar as heranças com nós, pelo ensinar a gente o aprendizado que nós sabemos. Muito obrigada, viu? Amanhã eu te dou um abraço muito apertado, que eu vou sentir muito a sua falta. O pouco tempo que eu conheço você, que eu entrei agora esse ano, né, que eu queria ter entrado mais tempo para conhecer você antes, eu já me apeguei muito, que eu me apego muito rápido às pessoas, principalmente uma pessoa querida igual você. Bom, olha, esse áudio, gente, ele comprova para mim que a gente pode educar o gosto. Então, se o aluno não gosta de música clássica, ele não gosta, não é isso que é oferecido para ele lá, né, no mundo dele. Mas a gente pode educá-lo para gostar. Nós temos que ter perseverança, porque no início eles vão resistir um pouco. Mas a gente também tem que trazer com muito afeto, né, o que a gente quer levar. Porque se a gente tentar trazer com imposição, vai dar errado, não vai? A gente tem que trazer com alegria, né? Com muita motivação, como se fosse assim, aquilo que eu adoro, e tentar compartilhar com eles. Eu gostaria de trazer, então, esse elemento da queixa e da reclamação, né, gente? Da reclamação. O que é reclamar? Reclamar é clamar 2 vezes. Se você reclama, você clama. O ré é um prefixo, né, da língua portuguesa, e ele quer dizer 2 vezes, fazer de novo. Eu conheço uma escola, eu acho que ninguém aqui conhece uma escola igual a que eu vou contar, mas eu já conheci uma escola em que os professores entravam para a sala de aula e viviam clamando 2 vezes, reclamando, né? Ai, que saco desse diário, tem que pôr pinguinho na presença para cada aluno. E um professor reclamava de uma coisa, o outro reclamava de outra, né? Hoje os alunos faltaram, o aluno fulano tal faltou, tinha prova. Ah, não, os alunos vieram à aula, já está no fim do ano, para que essas meninas estão fazendo aqui, gente? Então reclama porque o aluno não foi, reclama porque o aluno foi, né? Agora o diário não é de pôr pinguinho mais, agora é diário eletrônico. Ai,
tenho que aprender isso. Eu não estou mais na idade de aprender informática. Então um professor reclama e os outros começam a reclamar também. Parece uma faísca, né? Um entra na sala de aula e reclama, o outro já... Vocês conhecem alguém assim? A gente chega na rua, né? Ei, fulano, tudo bem? Aí o fulano, ai, não, minha coluna tá doendo. Aí a gente fala, nossa, você não imagina também o que eu tô passando com a minha cabeça, que tá andando doendo demais. Então parece uma faísca, um reclama e o outro imediatamente reclama também. Então nós precisamos ficar atentos nesses clamar 2 vezes, né, para que a coisa aumente de intensidade e enfraqueça nossas forças. E um detalhe muito importante, gente. O professor reclama muito. Essa escola que eu conheço. Acho que não existe nenhuma mais, acho que vocês não conhecem isso, não. Mas o professor reclama que o aluno reclama. Né? Então, o professor reclama do aluno reclamar. Olha, qual que é a repercussão disso, gente? Dá para entender a dimensão? Imagina a gente jogando uma pedra enorme num lago de água parada. A repercussão é enorme. É um movimento muito grande negativo. Então, os alunos reclamam muito. E nós, professores? Nós reclamamos? Né? Só nessa escola que eu estou contando para vocês que eu conheço, viu, gente? Em nenhuma outra escola mais isso acontece, né? Ninguém mais reclama, não é? Bom, então, ser feliz é uma escolha. A partir do momento em que eu escolho focar no melhor, se eu focar no melhor, gente, os pensamentos dentro da minha mente vão me favorecer, vão me encher de energia. Agora, se eu focar no pior, os pensamentos negativos, eles vão se aglomerando na minha mente, sabe? Eles vão se aglomerando na minha mente e formam um dique, sabe? Com aquela, né? A gente já viu aí muitos casos de barragem que arrebentam e fazem um estrago danado, não fazem? Então, quando a gente põe o foco no pior, esses pensamentos negativos vão se aglomerando e gera até doença na gente, fisicamente mesmo, não é? Quem dirá o humor durante o trabalho, durante o dia que a gente está, né, vivendo ali, quem dirá os resultados do trabalho que a gente tem que fazer. Agora, quando a gente tem o foco no melhor, que os pensamentos são mais felizes, esses pensamentos são construtivos. Imagina, é como se fosse uma usina hidrelétrica, né? Eles vão passando ali e gerando, na verdade, energia para a gente. Então, é muito diferente. Então, a reclamação, ela é prima da raiva, não é? A gente começa a sentir muita raiva. E o que é a raiva? No meu entendimento, na minha experiência, eu tenho compreendido que a raiva é quando eu quero muito matar o outro. Mas eu mesma que bebo copo de veneno, eu estou ali com um copo de veneno querendo matar o outro, mas eu mesma que vou lá e tomo aquele veneno e fica tudo dentro de mim. Será que é inteligente a gente sentir raiva, então? Né? Mas como controlar essa raiva? Tem que buscar conhecimento para gente, né? Para a gente conhecer a si mesmo e ir controlando essa raiva, não tem? Agora, uma coisa eu posso, né, confirmar para vocês diante de toda a minha experiência comigo, dentro de mim e com o que eu venho observando na escola a partir do resultado, né, desses resultados que eu obtive na sala de aula. A raiva tem muito a ver com a reclamação. Quanto mais eu reclamo, mais a raiva cresce dentro de mim. Né? É como se fosse uma gangue de pensamento negativo dentro da minha mente. Um pensamento negativo que chama o outro, que chama o outro, que chama o outro, quando vê, formou uma gangue ali dentro de mim. E reclamar resolve problema, gente? Vocês acham que resolve? O que resolve problema? Porque reclamar, se ele tira a minha energia, ele só vai dificultar a solução do problema. E vai me fazer achar que o outro é que tem que resolver meu problema. Ah, mas essa diretora fez isso. Ah, mas o secretário de educação. Ah, mas não sei quem. Ah, mas a mãe do aluno. Ah, mas aquele aluno. Então, reclamar também, ele gera dentro da gente essa sensação de que o outro é que tem que resolver o problema que eu tenho. Enquanto quando tem o foco no melhor, a gente sabe que é a gente mesmo que tem que buscar soluções. Então, se a gente, né, o Mahatma Gandhi falava isso, seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, se eu quero que algo mude, tem que começar por mim. Então, a atitude, a primeira a ter a atitude
tem que ser eu, sou eu que tenho que buscar a solução e não ficar ali esperando algo do outro, né? Olha o que a Cora Coralina, gente, olha o que ela escreveu. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, a gente tem que transferir aquilo que a gente sabe, mas a gente precisa de aprender primeiro, porque ninguém vai matar a sede do outro se não tiver o copo de água nem para ele, não é? Então, vocês estão aí com o ano letivo iniciando, vocês têm essa janela aberta. Olha essa janela aqui, gente, aberta o ano inteiro, as 800 horas da sua vida, do seu tempo, da sua vida pela frente. O que vocês vão escolher olhar nessa janela? Vocês vão colocar o foco no pior ou o foco no que há de melhor? Vocês conhecem o livro da Poliana? Para quem é aí do 5º ao 9º ano, eu vou sugerir, né? Quem sabe vocês façam a leitura desse livro na sala de aula junto com os alunos. Porque eu fiz a leitura desse livro, gente, por longos anos na minha vida. E ele colaborou tanto com os alunos e principalmente comigo. Porque a Poliana ensina para a gente a fazer um jogo do contente. Como que diante das mais difíceis situações a gente pode ficar contente. Então, ser feliz é diferente de alegria, né? A alegria é a gente reconhecer ali o bem, aquela porção de alegria e ir juntando essas porçõezinhas de bem. E a felicidade é a gente, quando a gente junta tudo isso e põe isso bem vivo junto com o nosso propósito. Então, é preciso a gente olhar para aquilo que a gente pode sentir alegria, para a gente manter a nossa felicidade. São dois conceitos que eu compreendo que são diferentes, né? Estudando a pedagogia logosófica, a gente vê que a felicidade é algo muito amplo. É a minha própria, né? Assim, meu propósito de vida. Eu escolhi ser feliz. Como que eu escolho ser feliz? Pondo foco no melhor, pondo foco no meu propósito. Qual que é o propósito de vocês? É fazer o bem para o aluno e para si mesmo primeiro, né? Então, isso vai determinar a gente ser feliz, porque a gente vai pôr foco nas possibilidades e não só nas dificuldades. Nas dificuldade a gente olha para ela para analisar o que pode ser melhorado, não para ficar lá segurando nela e reclamando, não é? Bom, e a gente precisa aprender com generosidade. Se eu aprendo com muita generosidade, né, comigo mesma, eu quero aprender a preencher esse diário aqui, não é difícil, mas não é impossível, e eu quero me superar. Se eu posso aprender e ter muito gosto de aprender tudo, qual é o exemplo que eu vou dar para o meu aluno, não é? O Rubem Alves traz esse elemento muito lindo. Olha o que ele escreveu, eu acho lindo isso aqui que ele trouxe. A primeira tarefa da educação é ensinar a ver. A gente acha que é ensinar a ler, né? Mas é ensinar a ver. É através dos olhos que as crianças tomam contato com a beleza e com o fascínio do mundo. Que coisa linda, não é, gente? Nós estamos aí diante da inteligência artificial, não é? Será que a inteligência artificial vai substituir um dia o papel do professor? O que vocês acham? Nessa era virtual que nós estamos vivendo aqui, né, gente? Os alunos têm acesso demais a qualquer informação, a informação que às vezes a gente nem tem. Eu me deparo com alunos, hoje eu dou aula particular, eu me deparo com alunos, assim, que eu estou bem próxima deles, né? Às vezes, dependendo de um conteúdo, né? Por exemplo, outro dia a gente estava lendo um texto sobre eletromagnetismo, a aluna, ela sabia muito, muito mais do que eu sobre aquele assunto, ela estava muito bem informada. Agora, a informação, ela não quer dizer que ela é um conhecimento, ela é só uma informação. Para eu realmente falar que eu conheço, eu preciso de experimentar, não é? Então, a inteligência artificial, ela é uma fonte riquíssima de informações. Isso é muito bom, isso não é ruim. Porém, o que é, né, assim, complexo, vamos dizer,
é a forma como essa inteligência artificial vai ser usada. E nós, professores, podemos ter isso como algo aliado ao nosso trabalho. Porque há muito mais do que, né, para a gente fazer do que só transferir informação para o aluno. O aluno ele precisa passar pela experimentação e pela comprovação daquele conhecimento que a gente está passando e principalmente da convivência humana, né? Então a gente vê aí uma grande transformação que as escolas precisam realizar. E isso é muito bom, isso não é ruim. Imagina se as escolas hoje fossem como eram logo no início, né, na primeira escola que aconteceu aqui no Brasil. Então, de lá para cá, quantas mudanças que houve? Muitas. Mas mudar é bom ou é ruim? Depende, né? Mas se a gente ficar sempre do mesmo jeito, será que é bom, gente? Então, a gente precisa aprender e ensinar com generosidade. E eu vou contar, então, agora uma história muito interessante para vocês. Assim, ela é muito pequenininha, mas muito interessante. Só que antes de contar, eu vou pedir para vocês me ajudarem. Todo mundo, olha, vocês vão cantar comigo. Trala, 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 la, 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 trala, 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 hey! Agora eu posso contar. Essa história se chama Sapatos na Índia. Vou fazer uma adaptação dela. Muito antigamente, uma empresa lá de Nova Serrana tinha resolvido, uma empresa de calçados, tinha resolvido fazer um investimento muito grande, né? Então eles queriam aumentar muito a produção deles e principalmente a exportação. Então eles mandaram 2 funcionários lá para a Índia para fazer uma pesquisa de mercado. E mandaram cada um dos funcionários, cada um para um canto do país. O primeiro funcionário, tendo visitado ali algumas regiões da Índia, mandou a seguinte mensagem para a empresa. Olha, cancelem esse projeto de exportação, porque a gente não vai vender nada aqui na Índia. Aqui ninguém usa sapatos. No mesmo dia, sem saber dessa mensagem desse funcionário, o outro que estava, né, também ali na Índia, mandou a seguinte mensagem para a empresa. Aumentem, dupliquem, tripliquem a produção de sapatos, porque aqui na Índia ninguém usa sapatos. Olha, gente, qual era a diferença desses 2 funcionários? Será que era a forma como eles estavam vendo a realidade? Um estava vendo ali, né, a dificuldade. Não, ninguém aqui usa sapato, então não vou conseguir vender. E o outro estava vendo a possibilidade. Ninguém usa sapato, então a gente pode duplicar, nós vamos vender demais, porque depois que eles conhecerem os sapatos, não é? Então, será que isso tem alguma relação com a sala de aula, né? Ninguém gosta de ler. Ninguém gosta de escrever, né? E, aliás, a gente precisa pensar muito quando a gente fala, nossa, os alunos não gostam de escrever, os alunos não gostam de ler. A gente precisa pensar muito nessas frases que viram preconceitos, porque é uma forma de generalizar. Então, a gente precisa ficar muito atento, né? Será que realmente não existe aluno que não gosta de ler? Não existe mesmo aluno que não gosta de escrever, que não gosta de estudar, gente? Então, ficarmos atentos a esses preconceitos. E também, às vezes, não gostam porque ainda não conhecem o valor que aquilo tem ou não conhecem uma forma feliz de experimentar aquele objeto do conhecimento, né? Eu vou contar para vocês uma história interessante, porque quando eu era pré-adolescente, eu detestava beterraba. Eu não tinha comido beterraba ainda na minha vida, assim, né? Na verdade, eu acho que nem sei se eu experimentei uma vez, não gostei e nunca mais experimentei. E era pré-adolescente. E todo mundo me perguntava, você gosta de beterraba? Eu não, detesto beterraba. Beterraba é muito ruim. Mas, um certo dia, uma vizinha falou, como você pode achar beterraba muito ruim? É delicioso. E eu, né, atenei com ela, é muito ruim. Ela falou, então nós vamos fazer uma experiência. E ela me levou para a casa dela, cozinhou a beterraba. Isso num papo muito gentil comigo. Ela era uma senhora, eu uma pré-adolescente. E ela, com muitas gentilezas, me fez ver ela cozinhando a beterraba.
Depois ela colocou aquela beterraba na geladeira, enquanto isso a gente conversou, ela trouxe ali outras coisas, né, para me divertir. E quando a beterraba já estava bem geladinha, ela descascou a beterraba, picou bem fininho, pingou bastante limão, um pouquinho de sal. E com aquela beterraba bem geladinha, ela picou um pedacinho com muito amor. E enfiou o primeiro pedacinho na minha boca, com limão e sal. E eu adorava limão, então eu acho que eu senti bastante o gostinho do limão ali salgadinho. Eu falei, ó, até que não é tão ruim. E ela foi me dando os outros pedacinhos. E aí, quando acabou a primeira fatia, eu mesmo peguei o garfo e fui lá comer o resto. E daí em diante, eu nunca mais parei de comer beterraba. Então, eu acho que na escola é algo bem parecido, não é? As experiências, elas precisam ser mais felizes. Porque talvez o aluno realmente vai dizer muito isso. Eu não gosto de ler, não gosto de escrever, mas quais as experiências que ele teve com aquele objeto do conhecimento, não é? Então, a gente precisa de pensar muito nisso. E o Rubem Alves, ele completa, né, esse pensamento que eu projetei anteriormente, ele completa o seguinte: os olhos, eles têm de ser educados para que nossa alegria aumente. Então, se eu educo os olhos, se eu ponho foco no melhor, a minha alegria vai aumentar. Se eu ponho foco no pior, a alegria vai diminuir, não é? Então, agora eu vou contar uma outra história para vocês. Vamos lá. Trala, 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 la, 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 trala, trala, trala. Hey! Era uma vez um casal. Eles estavam na cozinha tomando café. E então a esposa olhou pela janela e viu as roupas que a vizinha tinha lavado e pendurado no varal. E ele falou para o marido: marido, olha lá, que roupa suja que a vizinha colocou no varal. Nossa, ela não sabe lavar roupa, não. O marido, para não ter problema com a esposa, né, simplesmente balançou a cabeça concordando. No segundo dia, lá estavam eles. Na verdade, na segunda semana, passou uma semana e lá estavam eles tomando café de novo. E a esposa olhou de novo pela janela. Novamente a vizinha tinha lavado roupa e ele falou: meu bem, olha as roupas da vizinha, cheia de pintinhas pretas. Realmente, ela é uma porca, ela não sabe lavar roupa. E o marido, para não ter problema com a esposa, ele só concordou, né, gente? E na terceira semana, lá estavam eles, na mesma cozinha, tomando café. E ela olha pela janela e tem uma surpresa. E fala: meu marido, veja, a vizinha aprendeu a lavar roupa. Será que ela escutou eu comentando? Ah, só pode. Porque sempre que eu olho para lá, as roupas dela estão encardidas, cheias de pintinhas pretas, sujas. Não é possível. Ela deve ter escutado, será? O marido então falou para a esposa: olha, meu bem, eu realmente não sei se ela escutou, mas eu percebi ontem que o vidro da nossa janela, ele estava muito sujo. Só ontem é que eu pude lavar. E aí, né, gente? O que nós podemos concluir com isso? Será que a gente vai ficar olhando para os defeitos dos outros, para os defeitos dos alunos, para os defeitos dos nossos colegas de trabalho? A gente vai ficar olhando, e com que olhos que nós estamos olhando? Ou a gente vai olhar para as nossas potencialidades, o que nós podemos fazer, né? O que nós podemos viver de feliz, não é isso? Então, o Rubem Alves traz que a gente precisa saber olhar, não é? Que a primeira tarefa da educação não é ensinar a ver. Na pedagogia logosófica que eu estudo, né, o humanista Carlos Bernardo Gonzalez Pecotti, que criou a pedagogia logosófica, ele traz isso de forma muito feliz, né? Ele ensina que a gente precisa de ver mesmo todos os processos, aprender a enxergar. Na natureza, a gente pode ver muitos processos que podem nos ensinar muito, ensinar a ver aquilo que está aí para todo mundo ver, mas que a gente precisa, às vezes, de conhecimento, a gente precisa de atenção, de observação, né, de reflexão. E é essa a nossa tarefa, a gente aprender a ver primeiro e depois ensinar os alunos a ver, ou então concomitantemente, enquanto a gente ensina, a gente também pode aprender. Por exemplo, na natureza existe a lei de movimento. Bom, vou citar alguns movimentos aqui. Respirar.
Estamos respirando desde o dia que a gente nasceu, não é? Incansavelmente, dia e noite. Já pensou se o pulmão falasse assim: ah, não quero respirar agora, vou tirar férias, estou com preguiça. E aí? O nosso sangue flui incessantemente, sem parar, o tempo todo. A Terra está girando, não está? Em torno de si mesma e em torno do Sol, incansavelmente, sem parar. Os planetas todos, os átomos, cada átomo que existe, ele pode ficar parado? Se ele parar, o que acontece? Então, assim a nossa mente de professor, ela precisa estar em constante movimento, buscando conhecimento, aprendendo, não é? Ensinando também, porque ensinar é uma grande forma de aprender, porque a gente está pondo em movimento aquele conhecimento que a gente tem dentro da mente. Porque o que acontece com a água parada, gente? Isso dá dengue, não dá? Então, até a água tem que correr, ela não pode ficar parada. Então, na pedagogia logosófica, eu compreendi que a inércia, a falta de movimento, a inércia, ela determina a morte. E o movimento determina a vida. E assim na nossa mente. Então, esses movimentos, os movimentos de pensamentos bons na nossa mente vão determinar uma vida. Então, a gente não pode deixar inerte os pensamentos felizes, o pensamento de gratidão, o pensamento de fazer com gosto. Eles têm que ter vida se a gente quer ser feliz. Na natureza, a gente observa também a lei de adaptação, não é? A gente vê aí, por exemplo, um camaleão, dependendo do lugar em que ele está, ele vai se adaptar ali à cor para nenhum predador, né, atacá-lo. E o girino, vamos pensar num girino. Vou trazer aqui exemplos básicos e simples, né? Um girino. O girino, ele começa ali vivendo na água. De repente, ele vira um sapo, ele tem que enfrentar a terra. Então, olha que transformação grande que tem na vida dele, não é, gente? Muito grande, não é? Então, o novo, imagina um girino saindo da água, ele tem que enfrentar uma terra. O novo, ele pode assustar. E ele costuma assustar a gente que é professor. Ai, diário eletrônico, inteligência artificial. A gente não se assusta? Por que a gente, então, fica tão assustado diante do aluno que está assustado com o conhecimento novo, né? O aluno também se assusta. Aí, 6º ano, até então ele estava no 5º. Tudo diferente, né? Então, ele também vai se assustar. E como que nós vamos lidar com esse aluno aí se assustando diante do novo? Como levar isso de forma que ninguém se assuste mais, que todo mundo entenda que o novo pode ser maravilhoso, né? Uma grande oportunidade de superação. Como que a gente pode fazer essa transformação? Porque na natureza a gente observa, quem se adapta primeiro é o mais feliz. Se eu não me adaptar e ficar reclamando, isso, aquilo outro, isso vai gerando uma infelicidade. Então, quem se adaptar primeiro vai ser mais feliz. Por exemplo, eu na pandemia, né, eu vivi a experiência de fazer o canal no YouTube. Eu falei, bom, tem que enfrentar a tecnologia. Vocês vão poder visitar o meu canal do YouTube, vocês vão ver lá quantas aulas que eu postei para tentar me adaptar, né, àquele novo momento que a gente estava vivendo. E na natureza a gente também tem a lei de colaboração, não é? Imagina se as abelhas não colaborassem umas com as outras, não teria mel, né? Então, sem colaboração não tem mel, sem trabalho também não tem mel. As abelhas colaboram com as flores oferecem o néctar, mas a abelha também oferece a polinização. Então, há aí uma correspondência, não é? Ofereço e recebo. Então, a gente tem que pensar muito nisso, entre nós, colegas de trabalho. O que eu ofereço para o colega de trabalho? O que eu recebo? Porque, às vezes, tem gente que tem dificuldade de receber, não é? O colega está ali oferecendo alguma sugestão, alguma coisa, a gente... Não, está falando isso aqui, ó, para poder aparecer. Ah, não, olha lá, está achando que o meu trabalho está ruim? Então, em que medida a gente consegue receber sugestões dos outros e oferecer também, não é mesmo? Eu vivi uma experiência muito feliz, gente, eu sempre realizei sarau na sala de aula, né? E nas minhas realizações com saraus, foi acontecendo um momento em que eu recebia sugestões dos alunos e dividia eles em
em grupos para eles realizarem as sugestões que eles davam. E foi fantástico. O vídeo está no canal do YouTube, eu contando passo a passo isso, como que o meu trabalho ficou muito leve, gente, muito leve. E como que eu consegui, com esse trabalho mais leve, realizar muito mais. E ficou muito melhor, porque eu aceitei o que vinha dos próprios alunos também como sugestão de trabalho, viu? Então é importante a gente observar isso até dos alunos, o que a gente consegue. A gente oferece muito, mas o que a gente consegue receber deles, há que se pensar, não é? E na natureza também, gente, há a lei de mudança, não é? Há a lei de mudança e evolução. Então a gente tem aí a borboleta, né? Que ela passa por todo o processo da metamorfose. A borboleta sempre vai ser borboleta. Ela vai realizar muitas mudanças e ela vai chegar a ser esse ser lindo e maravilhoso aí. Mas ela só pode chegar a ser uma borboleta. E nós? Nós podemos realizar muitas mudanças e realizar muitas metamorfoses em nós. Mas o que a gente pode chegar a ser? Será que a gente sabe o que a gente quer chegar a ser? Né? Quero ser uma escritora, o que eu quero ser? E aí a gente precisa viver todas essas etapas da metamorfose, mas antes a gente precisa determinar, né, o que a gente pode ser. Então mudar é muito bom, pode assustar, mas é maravilhoso, porque é só a mudança que pode garantir a evolução, não é? E o esforço que a gente realiza, gente, ele gera energia. Eu vou contar para vocês uma história rapidinha também, vamos lá? Hey! Era uma vez um homem que estava no jardim. E esse homem observava um casulo. Observando o casulo, ele notou que uma borboleta tentava sair desse casulo. E ela tentava, fazia tanto esforço e era tão difícil sair daquele casulo, gente. E o homem foi ficando intrigado. Coitada dessa borboleta. Estou tendo que fazer esforço demais para sair daquele casulo. Vou ajudar. Então o homem correu, buscou uma tesoura, pegou o casulo, pôs no chão e cortou o casulo. E a borboleta, pluft, saiu rapidinho. Saiu e ficou ali no chão, rastejando. E o homem ficou sentado lá no banquinho da praça, esperando que a borboleta abrisse as suas asas e voasse. E o homem esperou, mas a borboleta não abriu as asas. E a borboleta nunca pôde voar. Muito depois, o homem descobriu que o esforço que a borboleta fazia para sair daquele casulo, na verdade, era a forma como a natureza tinha encontrado para que ela, né, fizesse ali aquele esforço nas asas para abrir aquele casulo. Enquanto isso, o fluido, que funciona como sangue, né, da borboleta, percorresse as suas asas e desse para as asas aquela, né, robustez mesmo, né, para ficar aberta e para poder voar. Era o fluido que ia percorrer as asas, que só poderia ser percorrido, né, entre as asas através do esforço de tentar romper aquele casulo, é que ia garantir essa energia nas asas. Bom, o que a gente pode pensar dessa história, não é? Que mudar pode ser difícil, mas é maravilhoso, é isso, e é a mudança que vai garantir que a gente seja melhor, mais feliz, né? E que a gente não precisa, né, de ficar aí achando ruim porque está difícil, porque é parte do processo. A gente pode, né, sempre tentar fazer com muito gosto, porque aí o difícil pode ficar menos difícil, né, gente? E a gente precisa olhar muito para as palavras. Eu trouxe aqui para vocês esse trava-língua aqui, tá bom? Esse trava-língua aqui, ele, na verdade, não é um trava-língua, não. Essa parlenda, porque a gente tem que olhar para cada palavra, gente. Cada palavra da nossa vida, com muita atenção. Então, cada palavra tem muito valor. Quais as palavras que nós estamos levando para depositar na mente e no coração dos alunos? Elas vão ter uma repercussão muito grande na psicologia dos alunos. Então, a palavra tem vida. Ela fica ali na mente e movimenta a mente. Imagina se a gente leva essa parlenda linda, eu adoro, gente, o ritmo dessa parlenda. Olha, hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimbo é de ouro.
Bati no touro, o touro é valente. Bati na gente, a gente é fraco. Cai no buraco, o buraco é fundo, acabou-se o mundo. Pensa bem, gente. Nós estamos levando para o aluno que tem, né, dia de domingo a gente pede castigo, que a gente é fraco, que a gente pode bater no touro, o touro pode bater na gente. Nós somos fracos, nós caímos no buraco. O buraco que a gente cai é muito fundo e aí o mundo acaba quando a gente cai num buraco. Ou seja, quando alguma coisa dá errado na nossa vida, pronto, o mundo acabou. É essa mensagem que a gente quer levar para os alunos? Eu tentei fazer uma reescrita e quero que vocês me ajudem aí, tentar fazer uma reescrita melhor ainda do que essa que eu fiz, tá bom? Vamos falar comigo? Olha, eu vou fazer uma vez e depois a gente faz juntos. Hoje é domingo, que dia lindo, a vida é como ouro, é um tesouro, o tesouro é da gente. A gente é valente, valente para estudar, valente para aprender. Aprender em cada segundo para melhorar o mundo. Então nós precisamos saber olhar quais palavras estão sendo levadas para a sala de aula, porque essas palavras vão ficar ecoando na mente, na nossa mente e na mente dos alunos. Então, se a gente quer ensinar e aprender com alegria, temos que ficar atento nas palavras que vão ficar ali gravitando na nossa psicologia, não é mesmo? Então, gente, o conhecimento, conhecer a realidade que a gente enxerga, ele é muito importante para a gente ser mais feliz, né? Nós precisamos de conhecimento para ser mais feliz. E a gente precisa de conceitos como gratidão, colaboração, adaptação, superação, afeto e muitos outros. E precisamos, gente, ter muita atenção na realidade que a gente está vivendo. Vou contar uma outra história para vocês, nós já estamos terminando, tá bom? É a última historinha bem rapidinho. Trala, trala, tralalala, tralala, tralala, tralala. Hey! Olha só como que nós precisamos prestar atenção na vida. Certa vez uma moça estava num aeroporto e ela ia fazer uma viagem. Ia demorar muito o voo dela, porque ela estava fazendo uma conexão ali. Então ela resolveu comprar um livro e um pacote de biscoito para passar o tempo. Sentou num lugar lá do aeroporto, né, numa poltrona, e começou a ler o livro. E um rapaz sentou do lado dela. Num determinado momento, distraidamente, a moça abriu o pacote de biscoitos e pegou o primeiro biscoito para comer. E na mesma hora o rapaz que estava do lado dela também pegou um biscoito de dentro do pacote e comeu. Ela ficou chateada. Nessa hora ela prestou atenção. Como assim esse homem foi pegar um biscoito do meu pacote? Ela ficou tão perplexa e indignada que ela não falou nada. Ficou paralisada ali sem conseguir reagir. E ela pegou o segundo biscoito, o rapaz pegou o segundo. Ela pegou o terceiro, o rapaz pegou o terceiro. E foi subindo uma raiva nela, gente. E o que é a raiva? É aquele veneno que a gente quer matar o outro, mas a gente que engole, né? E ela não falou nada, ficou perplexa, paralisada de raiva. E aí ela foi comendo rapidamente o biscoito e restou o último biscoito no pacote. E ela pensou, quero ver o que esse abusado vai fazer com o último biscoito. E não é que o rapaz pegou o último biscoito, partiu ao meio e deu metade para ela e comeu a outra metade? Nesse momento, a moça ficou enfurecida, agarrou a mochila dela, junto com o livro, deixou o embrulho do pacote lá mesmo na cadeira e foi para outro lado. Quando chegou a hora do voo, que ela entrou no avião, ela foi abrir a sua mochila para guardar o livro e adivinha o que ela encontrou dentro da mochila? O pacote de biscoito que ela havia comprado intacto. Pois é, né, gente? Como a gente precisa ter atenção. Porque às vezes a gente reclama, a gente sente raiva, porque a gente não está prestando atenção no que realmente está acontecendo. Então é muito importante. Olha o que o autor da pedagogia logosófica ensina para a gente. A felicidade é algo que a vida nos outorga através de pequenas porções de bem. Então há que se saber olhar para as pequenas porções de bem. Imagina se essa mulher soubesse olhar, né, a generosidade que aquele rapaz estava fazendo ao dividir com ela o pacote de biscoito dele. E ela naquele movimento mental interno de pura raiva.
enquanto ela estava ali recebendo um ato de generosidade. Então, olha a importância de saber ver, ensinar e aprender com alegria para a gente ser mais feliz, para a gente inspirar os alunos, né? E ser valente para a gente mudar o que a gente pode.